Que eles me falaram? Eles falaram, Paulinho, todo mundo fala de adaptação, adaptação, adaptação. Primeiro que a gente não costuma falar muito adaptação no exercício. Por quê? Adaptação, Renato, são os conceitos de um cara chamado Hans Selye. Hans Selye, ele era um fisiologista, um endocrinologista, fisiologista na década de 60. E ele postulou o que seria um estímulo, no caso uma agressão, uma reação de alarme por parte de uma célula e uma adaptação. Só que uma célula se adaptando é uma mutação, ou seja, ela não volta para trás. Exemplo, a gente tem calo na mão, certo? Isso por quê? Porque o nosso queratinócito, quando você pega a barra de peso e ela começa a comprimir a pele, a criar isquemia, ela começa a engrossar a nossa pele. Isso é uma adaptação. Esse queratinócito não volta a não fazer esse calo. Tudo bem, as sucessivas, né, sessões de treinamento que vão fazendo com que você tenha um estímulo agressivo para a célula, para o queratinócito, né, eles fazem com que o calo vá crescendo. Ok, só que, por exemplo, uma vez que você fez o calo, ele não é absorvido, o calo está ali. Não, parece que está morto ali. Exatamente. Isso é adaptação. Só que com o exercício, se você parar de treinar, você evolui. Então, a palavra correta, e que eu aprendi com o Tácito e com o Lancha, na verdade, ela não é adaptação, né? Porque adaptação tem essa conotação de nunca mais deixar de ser. É ajuste. Ajuste. Por quê? Porque você faz um ajuste de acordo com uma rotina. Se você muda a rotina, você tem um desajuste. Né? E isso funciona com musculação, que é o que todo mundo fala, musculação é ingrato. Cara, para de estudar, para de escovar o dente. Né? Tudo que você para de fazer para o teu corpo, você evolui, infelizmente, é assim. Né? E aí vem uma outra coisa. Eles falam, todo mundo fala de adaptação, no sentido que a gente falou agora, que o certo é ajuste. Né? Todo mundo fala de ajuste, porém, ninguém fala de acomodação. Acomodação é a capacidade do nosso organismo de fazer com mais eficiência aquilo que sempre é feito da mesma forma. Então tá lá a pessoa, tá gordinha e tal. Não, mas eu corro 10K todo dia. Então é porque você corre 10K todo dia. Você tem que fazer alguma coisa que quebre esse equilíbrio dinâmico. Essa homeostase aí. Exatamente. Que é outro conceito fisiológico que a gente chama de homeoresis. A homeostase, ela é quando você tem o equilíbrio dinâmico. Quando você tem o equilíbrio dinamicamente modificado, ou seja, quando você tem o nosso organismo, que é um equilíbrio dinâmico, aí você põe o exercício, que é um fator externo, um ator externo, você solicita um novo equilíbrio. E essa solicitação a gente chama de homeoresis, né? Que é um passo após do equilíbrio dinâmico. Então, é o equilíbrio dinâmico dinamicamente modificado. E isso gera a qualidade. Então, o sujeito que está lá correndo e está acima do peso, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o padrão de dieta, ele tem que inserir na corrida dele momentos em aumento de intensidade. Atividade anaeróbica, por exemplo, para aumentar a sua taxa Exato. de metabolismo basal. Fazer, por exemplo, tiros no meio da corrida dele. Ele tem que criar alguma coisa que ele obrigue o físico dele a se ajustar. Para ele entrar em homeorese. Exatamente. Que é o que o atleta busca o tempo todo. Exatamente. Nossa musculatura nunca está parada.